Olá, você que está comigo aqui no canal no YouTube. Estou de volta com mais gravações de videoaulas sobre resoluções de atividades de química. Hoje nós vamos responder questões relacionadas a soluções químicas. Isso vai ocorrer depois da vinheta. Aguarde aí. Muito bem, estamos de volta com mais resoluções de questões de química. Agora entrando na parte aí de soluções. E a primeira questão está na tela dizendo o seguinte: podemos afirmar que água e sal de cozinha formarão sempre uma mistura homogênea? Justifique. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é quando você junta duas ou mais substâncias e você consegue dissolver essas substâncias nesse sistema de forma que este sistema apresentará apenas uma fase. Você não vai perceber separações a olho nu ou ao microscópio, você não vai conseguir verificar essas substâncias separadamente ali dentro do sistema. Você vai olhar para o sistema, você vai ver uma forma única, uma forma homogênea, certo? Isso é mistura homogênea. Então, as soluções, elas são misturas homogêneas. E aí está perguntando se ao misturar água e sal de cozinha formarão, toma cuidado aqui galera, sempre uma mistura homogênea? Negativo. Você vai responder que não. Por que não? Porque isso vai depender da quantidade de sal que você está colocando em determinada quantidade de água. Toda substância, ela tem o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade, certo? O que seria esse coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de substância que eu consigo dissolver em determinada quantidade de líquido, né? É a quantidade de líquido. Então, nós vamos trabalhar com solução, nós temos que pensar em soluto e solvente. O que é o soluto? O soluto é aquela substância que vai ser dissolvida. E o que é o solvente? A substância que vai dissolver, que vai fazer a ação de dissolver. E o soluto é quem sofre a ação de dissolução, tá? Então, sempre vai ter essas duas partes em uma solução. Se você colocar muito soluto, aquele solvente não vai conseguir dissolver o soluto. E nós vamos perceber que haverá um fundo, haverá uma formação de um chamado precipitado, um corpo de fundo, que é uma parte daquele material que não foi dissolvido, né? Então, no caso da água com sal, se eu colocar, por exemplo, mais do que 36 gramas de sal numa temperatura de 25 graus, eu vou perceber que parte do sal vai ficar no fundo, não vai dissolver, tá? Isso em 100 ml de água. Então, se eu tenho 100 ml de água e eu consigo dissolver 36 gramas de sal aproximadamente numa temperatura de 25 graus. Certo? Então, não podemos dizer que sempre vai formar uma mistura homogênea, pois depende da quantidade de sal adicionado no sistema, né? Nós entendemos aqui que o sistema ele é composto por água mais o sal. Então, se você for adicionando muito sal, você vai chegar a um momento que a água não vai conseguir dissolver o sal. Aí não teremos mais uma mistura homogênea. Nós teremos aí uma solução, porém super saturada. Beleza, galera? Ficou claro aí? Mistura homogênea, você só tem uma fase. E nesse caso que eu citei para vocês aqui, ó. Se eu colocasse aqui, ó, 40 gramas de sal. Vamos melhorar isso aqui. Eu vou montar aqui um sistema. Imagina aí que o meu sistema ele tem
100 ml de água. A 25 graus. Eu posso adicionar aqui, ó, no máximo 36 gramas de sal para ficar uma mistura homogênea. Então, o que significa isso? Que o CS, o coeficiente de solubilidade do NaCl nessa temperatura é de 36 gramas para cada 100 ml de água. Se porventura eu adicionar 40 gramas de sal, o que vai acontecer nessas condições de temperatura e volume de água? Vai formar um corpo de fundo aqui. Contendo quantos gramas? 4 gramas de sal. Por quê? Nós poderíamos dissolver 36, adicionou-se 40, então sobrará 4. Então, isso aqui não configura uma mistura homogênea. Isso aqui não configura uma mistura homogênea, certo? É uma solução, sim, é uma solução, porém supersaturada. Beleza? Então, toma cuidado com esse tipo de questão aí, principalmente quando está falando essa palavrinha aqui, ó, sempre. Toma cuidado, viu? Nem sempre acontece determinadas situações. Há condições para que elas ocorram. Então, na química, a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção nessas condições para que ocorra uma situação. Beleza? A próxima questão, questão 2. É uma questão que fala sobre diluição. O que é diluição? É o ato de diluir, ou seja, nós vamos adicionar mais solvente naquela solução. Lembrando a vocês, novamente, que numa solução nós temos soluto e solvente. Questão 2 diz o seguinte: 50 mililitros de água foram adicionados, já está no desenho, né? Foram adicionados a 50 mililitros de HCl na concentração de 0,5 mol por litro de uma solução aquosa, certo? Determine a concentração da solução após a diluição em mol por litro. Tinha 50 ml, adicionou mais 50, então nós vamos ter um volume total de 100 ml de HCl. Só que a concentração agora será de quanto? Vamos lá. Então, existe a formulazinha seguinte, que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Essa concentração aqui é a concentração molar, certo? Que é dada em mol por litro. Qual é a concentração inicial do nosso sistema? 0,5 mol por litro. Qual que é o volume? 50 ml. Então, que é igual. Concentração final é o que nós estamos procurando, né? Vamos manter aí as mesmas letrinhas. Vezes o nosso volume final, que está bem claro, né? Eu tinha 50, adicionou 50, foi para 100. Então, meio vezes 50, 25. Que é igual MF que multiplica 100. Então, MF, que é a concentração final, vai ser 25 dividido por 100. Concentração final é igual a 0,25 mols por litro. Observa o seguinte: o que aconteceu com o volume? Ele aumentou 2 vezes. Então, o volume dobrou 2 vezes. E nessa diluição, o que vocês acham? Ela vai ficar mais forte ou mais fraca? Essa solução vai ficar mais fraca ou mais forte? Ou em termos químicos, mais concentrada ou mais diluída? Se eu estou adicionando água, espera-se que ela fique mais fraca. Em química, ela fique mais diluída.
Então, para ela ficar mais fraca, mais diluída, o que tem que acontecer com essa concentração de HCl? Ela tem que cair, ela tem que diminuir também, para a solução ficar mais fraca. Imagina um café forte. Se você quer um café fraco, o que você tem que fazer? Adicionar água. Então, o café ele vai ficar mais fraco. Essa solução, para ficar mais fraca, eu tenho que adicionar água, que é o que aconteceu. E o que vai acontecer com o ácido dela? Ele vai ficar mais fraco. Então, se eu aumentei o solvente 2 vezes, essa concentração ela vai cair também pela metade, 2 vezes. Então, era meio, caiu metade, então 0,25. Percebe? Que pelo enunciado a gente vê a situação que vai acontecer no final. Sempre é uma situação inversamente proporcional. Se eu aumentei um lado, o outro lado vai diminuir, certo? Na mesma proporção. Próxima questão. Água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 elevado a 24. Espera, uma correção aqui. Não é 24, tá? É menos 4. Não 24. A água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Para evitar o inconveniente de usar números tão pequenos, o químico utiliza um recurso matemático, surgindo assim uma nova unidade de concentração, ppm. Partes por milhão. O que significa partes por milhão? Eu tenho uma parte de soluto em 1 milhão de partes dissolventes. Lembre-se que a solução sempre é a relação soluto-solvente. Então, se eu tenho ppm, eu vou ter uma parte de soluto em 1 milhão de partes de solvente. Beleza, então vamos ao cálculo. A quantidade máxima permitida de mercúrio na água potável corresponde a... Então vamos lá. ppm é igual a massa de soluto em miligrama, né? Que é 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligrama, dividido pela massa do solvente em quilograma. Então, a unidade é miligrama para quilograma. Então, aqui nós temos que essa massa está em 1 grama de água. O que nós temos que fazer? Transformar 1 grama em quilograma, que aí nós vamos saber qual que é a relação dessa massa de mercúrio, né, em quilo de água. Tá? Então, 1 grama de água equivale a quantos quilos de água? É só a gente pegar 1 grama de água, dividir ele por 1000. Então, nós vamos ter que 1 grama de água equivale a 0,01 quilograma. 1 grama é isso aqui em quilograma. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Só que nós vamos colocar, galera, já em potência de base 10, porque aqui está em potência de base 10, então vai facilitar nosso cálculo. Aqui nós podemos, ó, 1, 2, 3. Vai ser 1 vezes 10. Eu fui para a direita, então eu vou diminuir o expoente, a quantidade de vezes que eu fui para a direita. Então, menos 3. Aqui é o quilograma, certo? Vou apagar aqui, nós já fizemos a nossa conversão e vamos continuar. 5 dividido por 1, 5. Conserva a base, subtrai o expoente. Menos 4 menos 3. Então fica 5 vezes 10 menos vezes menos mais. Então, temos 5 vezes 10. 4 é o maior número, né? Está com sinal negativo. 4 menos 3, 1. Então, é 5 vezes 10 elevado a menos 1.
né, nós podemos tirar da potência de base 10 para a gente encontrar a alternativa lá mais fácil. Então, significa que nós vamos ir até o zero, nós vamos ter que voltar uma casa, né? Então, ó, a vírgula vai ficar aqui, ó, certo? Então, 5 vezes 10 a menos 1 é o mesmo que 0,5, né? Porque para eu transformar nessa potência aqui de novo, eu tenho que ir para cá. Então, eu estou indo para a direita, eu vou colocar a base 10 e diminuir o expoente, né? Imagina que isso aqui seria vezes 10 elevado a zero. Então, se eu diminuiu, caiu para 10 a menos 1. Uma partezinha da matemática aí para nós. Então, ficou com a 0,5 ppm. Qual a alternativa correta? Letra B de bola. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 4. Em um acidente em uma fábrica de papel com graves consequências ambientais, foram derramados no leito de um rio mais de 10 milhões de litros de um rejeito, contendo diversos contaminantes, entre eles a soda cáustica. Considere um ponto do rio abaixo do lugar onde ocorreu a entrada da soda cáustica. O que ocorrerá com o contaminante durante o percurso do rio? Então, veja bem, vamos imaginar o nosso rio, certo? Imagine você que neste ponto aqui foram despejados a soda cáustica. Exatamente nesse ponto aqui entrou a soda cáustica. Teve contato com toda essa quantidade de água e se a gente for analisar aqui, ó, nesse ponto do rio, tá? Nessa distância aqui, né? Aleatoriamente. Não vamos nem colocar medida porque o exercício não fala em medida. Como que estará a soda cáustica nesse ponto? Ela estará mais diluída, né? Porque já teve contato com toda essa água aqui, né? Todo esse volume de solvente, né? Então, quando chegar neste ponto, ela existe, né? No caso, ainda teremos o contaminante, porém, numa concentração menor. Ele está diluindo, né, ao longo do rio, devido ao volume de água. Então, nós vamos ter o contaminante, porém, mais diluído. E aquela situação que nós fizemos agora há pouco aí sobre diluição. Beleza? Então, era isso. Bem tranquilo para a gente. Próxima questão. Questão 5. A pressão atmosférica varia com altitude. Sim, à medida que você vai subindo com relação ao nível do mar, a pressão que os gases da atmosfera exercem sobre a superfície da Terra é menor. Vai diminuindo porque você está afastando do nível do mar. Tá? Então, como a pressão atmosférica corresponde ao peso da coluna de ar sobre a área correspondente, ao subirmos do nível do mar para um local montanhoso, então nós estamos saindo do nível do mar e estamos indo para um local montanhoso. O peso da coluna de ar e a pressão atmosférica diminui, certo? Observe o gráfico aqui, ó. Rio de Janeiro, São Paulo, 750 metros de altitude, Brasília, 1.150 metros de altitude e a Cidade do México, com 2.240 metros de altitude. Né? Então, o que vai acontecer com a pressão aí? Ela vai ser menor. E à medida que você vai subindo, vai diminuindo a pressão dos gases, né? Letra A. Comparando-se o ponto de ebulição da água em São Paulo e na Cidade do México, onde ele é maior? A água, ela entra em ebulição, ela tem o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius se ela estiver a 1 atm e esse 1 atm é nível do mar. À medida que você vai subindo,
você vai diminuindo esse número aqui. Então, vamos voltar à alternativa aqui, ó. Comparando o ponto de ebulição da água em São Paulo. São Paulo está aqui. Com a cidade do México, onde ele é maior? Ele é maior onde estiver mais próximo ao nível do mar. Porque ao nível do mar ele é 100. À medida que vai saindo do nível do mar, ele vai diminuindo. Então, ele é maior em São Paulo. Porque São Paulo está abaixo da cidade do México em termos de altitude, né? Então, letra A, São Paulo. São Paulo. Justifique. Nós acabamos de discutir. Pois São Paulo tem menor. Para resumir a questão aqui, né? Tem menor altitude, né? Se comparado aí com a cidade do México, tá? Espero que vocês tenham entendido. Bom, galera, era isso. Nós respondemos aí algumas questões sobre soluções. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, você pode deixar aí um comentário no vídeo, que eu vou procurar atender você. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Espero vocês nos próximos vídeos. Até lá então. Fui!